Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15. Se você achou, diga amém. Se você não achou, a Elisa vai passar para você. Diz assim a palavra de Deus: desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus, de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Amém, querido? O Senhor fala conosco mais uma vez, por meio da tua santa, poderosa, viva palavra. Que nosso coração, nossa mente, os olhos do nosso entendimento possam ser iluminados para que a verdade da tua palavra não somente atinja a nossa mente, o nosso intelecto, mas também atinja o nosso coração, nosso ser interior. Mude, transforme a nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. O tema dessa mensagem de hoje é orando pela igreja. E pelo que devemos orar quando nós pensamos na igreja? O que devemos orar quando pensamos na igreja? Existe uma frase bem popular no meio evangélico que é a seguinte, talvez você já ouviu ou até mesmo já falou essa frase. A frase é: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Você já ouviu essa frase? Essa frase ela é famosa, mas ela pode nos levar a um erro sutil e perigoso, que é achar que a oração tem poder em si mesma. A oração como se ela tivesse um poder intrínseco. É uma intensidade da oração. Então, quanto mais intensa a minha oração, mais poderosa. Traz essa ideia. Ou a quantidade de palavras. Então se eu oro com muitas palavras, eu falo bastante. Eu sou daqueles que vou orar e fico meia hora. Então minha oração é poderosa. Não é isso que a Bíblia ensina. A oração não é poderosa, como se ela fosse um tipo de força espiritual. Muita oração, muito poder. É verdade que a gente precisa orar mais. Sim, a gente precisa orar mais. E a oração é muito importante. Mas o poder não está na oração. O poder está naquela pessoa ou a quem nós dirigimos a nossa oração. O poder está em Deus. É Ele que nos fortalece quando nós oramos. É Ele quem quebranta o nosso coração quando nós oramos. Quando nós oramos, é Deus que age e mostra para nós os nossos pecados, as nossas falhas. Quando nós oramos, é Deus quem nos responde. Às vezes Ele diz sim, às vezes Ele diz não, às vezes Ele diz espera.
e às vezes Ele simplesmente deixa a gente um tempo para que a gente persevere em oração. E é Deus que nos enche da sua alegria, da sua presença, quando nós oramos. Então o poder não está na oração, embora ela seja muito importante. O poder está no Deus a quem nós oramos. Isso muda tudo, meus irmãos, porque aí a pergunta mais importante para nós respondermos não é o quanto você ora. E se eu perguntasse isso para vocês, alguns iam ficar até envergonhados. Quanto você ora? Mas a pergunta mais profunda é pelo que você ora, quando você se coloca diante desse Deus poderoso, diante desse Deus glorioso. Se alguém pudesse ouvir as suas orações dessa semana, as minhas orações dessa semana, o que elas revelariam sobre Deus, sobre as nossas prioridades, sobre aquilo que nós valorizamos, sobre aquilo que nós esperamos de Deus, sobre aquilo que nós acreditamos que precisamos que Deus faça na nossa vida e na vida de outros. Que nossas orações revelariam sobre Deus e sobre o que de fato é importante para nós. Aqui nesse texto que nós lemos, Efésios capítulo 1, Paulo, ele abre o seu coração e ele compartilha uma oração, como ele faz em outros momentos, nessa carta e outras cartas. É como se o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos lá em Éfeso, o desejo dele fosse: eu quero que vocês saibam o que eu peço a Deus quando eu oro por vocês. Eu quero que vocês tenham conhecimento das minhas orações em favor de vocês. E essa oração, como nós sabemos, ela vem logo após as bênçãos da Trindade, que nós ouvimos nos últimos domingos. Normalmente, as cartas de Paulo, elas começam assim. Ele faz uma saudação inicial, eu, Paulo, apóstolo, talvez com mais alguma pessoa, aos irmãos lá em tal lugar, e logo em seguida ele já faz uma oração. Eu oro, mas aqui ele quebrou o protocolo. Ele fez a saudação, logo em seguida ele fez um hino de louvor, como a gente viu, exaltando a obra da Trindade. E agora ele volta à estrutura normal e faz uma oração em favor dos seus leitores, dos destinatários. E eu falei que as bênçãos da Trindade, que nós vimos do capítulo 1, verso 3 até o verso 14, Paulo vai num fôlego só, exaltando a Deus. A obra do Deus Pai, a eleição, a predestinação, a redenção que o Deus Filho fez, o preço que Ele pagou na cruz e a garantia que o Espírito Santo dá para o cristão. Paulo está sem fôlego, ele louva a Deus por essa obra redentora. Nós vimos que o refrão desse louvor de Paulo, repetido em 3 versículos, é para o louvor da sua graça, para o louvor da sua graça gloriosa. Por que Deus nos salvou? Para o louvor da sua graça gloriosa. E esse trecho que nós acabamos de ler tem a mesma estrutura. Paulo parece que ele pega um fôlego assim, e ele solta de uma vez uma oração, sem ponto final, sem nada. Na nossa Bíblia tem ponto final, mas no texto original é como se Paulo estivesse assim, falando e orando de modo muito empático, entusiasmado pelos crentes ali. E aí nós vamos ver e aprender com o apóstolo Paulo sobre a oração. Quando você pensar na igreja, quando você pensar nos seus irmãos, estes que aqui estão e outros que faltaram hoje, como nós podemos orar pela igreja de Deus? Esse sermão ele tem uma estrutura de 3 pontos. Se você quer anotar ou para você ter em mente, é a seguinte: a primeira parte, ou o primeiro ponto, é gratidão pela obra de Deus na vida da igreja. O que eu devo orar? Como eu devo orar quando eu penso na igreja? Eu devo ser grato por aquilo que Deus já está realizando na obra da igreja.
Isso nós encontramos no verso 15 e 16. Depois, o segundo ponto é intercessão. Devemos interceder por um conhecimento mais profundo de Deus. Versículo 17, 19, parte A. E terceiro, intercessão por uma experiência do poder da ressurreição de Cristo. Então, gratidão pela obra de Deus, intercessão por um conhecimento mais profundo de Deus, e intercessão por uma experiência real do poder da ressurreição de Jesus Cristo. A grande ideia é a seguinte: a oração de gratidão e intercessão pela igreja tem um propósito, visa uma experiência mais profunda com Deus. Então, a oração de gratidão e intercessão pela igreja visa uma experiência mais profunda com Deus. Então vamos ver versículo 15 e 16, queridos, olha aí na sua Bíblia, versículo 15 e 16, que Paulo diz assim: desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. E aí depois ele vai continuar: em minhas orações peço. Mas nós vamos parar até aqui. Então Paulo começa agradecendo. Uma boa oração, ela não começa com petição. Nós somos muito bons em pedir as coisas para Deus, não é assim? Normalmente quando a gente ora é para pedir alguma coisa. Mas nós aprendemos com Jesus e agora aqui com Paulo que antes da gente pedir, a gente tem motivos para agradecer a Deus. E ele faz isso. Ele reconhece que Deus já está trabalhando na vida daquelas pessoas. Ele reconhece, ele ouviu uma fofoca boa de que aqueles irmãos lá em Éfeso tinham fé e amor por todo o povo santo. Eu compartilhei com os irmãos que Paulo plantou essa igreja. Paulo ficou um tempo lá, pastoreando, ensinando. Mas agora ele está preso, ele está em Roma. E se passaram mais ou menos 5 anos desde a última vez que Paulo teve contato com aqueles irmãos. E ele escreve e ele fala: estou ouvindo fofoca boa de vocês. Vocês têm fé e amor por todo o povo santo. Uma fé em Jesus Cristo. Paulo aponta para nós aqui 2 evidências da graça de Deus. 2 evidências de que uma pessoa de fato foi transformada, foi alcançada por Jesus Cristo: fé e amor. Só que essa fé que Paulo fala não é qualquer fé. Ele diz: pela sua fé no Senhor Jesus. Não é uma fé genérica, não é uma fé qualquer fé, uma fé na fé. Não é uma espiritualidade vaga. Porque hoje a gente escuta pessoas: não, eu tenho fé. Não, eu creio em Deus. No Brasil, então, é muito difícil você encontrar alguém que diz: não creio em Deus. Mas aqui Paulo agradece porque eles têm uma fé no Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira, ela tem um objeto definido, uma pessoa que faz toda a diferença. É Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. A nossa fé deve estar nele. A fé não é um sentimento religioso. Nós não valorizamos apenas a fé na fé. O que salva de fato, o que faz toda a diferença, é a fé em Jesus Cristo. É a confiança pessoal em Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador. Paulo diz aqui: no Senhor. Nós sabemos que o Senhor era aquele que tinha sobre os seus cuidados os seus servos. Então Jesus não é só o Salvador, mas Ele é também o nosso Senhor. Quando um servo
ouve a ordem do Senhor, o que ele faz? Obedece. Então a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você olhe comigo Atos 19, porque tem um paralelo muito importante com essa mensagem aqui. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos 19, verso 18, que é exatamente o momento em que Lucas narra a conversão das pessoas lá na cidade de Éfeso. E eu quero que os irmãos percebam que tipo de fé é essa que Paulo está dizendo, que é uma fé que ele agradece a Deus por aqueles irmãos terem essa fé. Atos 19, 18 diz assim: Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu. Deixa eu ver se eu estou no 18 mesmo. No 19, desculpa, irmãos. Estou lendo outro texto aqui. Atos 19, 18. Diz assim: muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve um efeito poderoso. Então aqui é o trecho que fala do ministério de Paulo em Éfeso, começa aqui no capítulo 19. E após a pregação de Paulo naquele que era o centro de adoração pagã, a deusa Diana e a outros deuses, aquele lugar onde as pessoas praticavam feitiçaria, magia, encantamentos, o que aconteceu quando Paulo anunciou Jesus Cristo? Aquelas pessoas ouviram, creram e elas confessaram os seus pecados. A fé em Jesus Cristo, a fé verdadeira, ela leva pessoas a confessarem os seus pecados. Não existe fé verdadeira sem arrependimento. Eu tenho fé, mas eu não me arrependo de nada. Então essa fé não é a fé no Senhor Jesus Cristo. E também a fé leva a uma atitude de abandonar a velha vida, que é o que acontece aqui. Eles queimaram aqueles livros de feitiçaria que totalizou o valor de 50.000 moedas de prata. 50.000 moedas de prata, que equivale a um salário por um dia completo de trabalho. Então pega aí um dia de trabalho e multiplica por 50.000. É dinheiro. Eles queimaram, porque eles abandonaram aquela vida para andar com Jesus. A fé em Jesus faz isso. Essa fé que Paulo é grato a Deus não é uma fé meramente sentimental, intelectual, mas é uma fé que gera mudança, transformação. É uma fé que nasce no momento de uma conversão verdadeira. Paulo mostra isso claramente. O Evangelho chegou, aquelas pessoas foram transformadas. Elas reconheceram que eram indignas, pecadoras. Eu sei que hoje nós temos uma cultura da valorização do eu. Você é lindo, eu já falei isso. Você é bonito, você é lindo, você é fofo, você é bonzinho. Lê a Bíblia para você ver. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós somos pecadores, que nós carecemos da graça de Deus. E se você for sincero, você vai reconhecer que você não merece, que eu não mereço. Mas a fé transforma, a fé muda. Uma vez eu preguei um sermão que era o seguinte: tem muita gente convencida e pouca gente convertida. Foi bem no comecinho aqui do Ministério da Barra.
sermão sobre João Batista, que pregava: arrependam-se, 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 arrependam-se. Essa fé que Paulo agradece é uma fé de gente convertida e não de gente convencida. Uma pessoa convencida, ela muda de opinião. Ela começa só a pensar: é verdade, eu acho que isso não é legal. Mas uma pessoa convertida, ela muda de vida. Deus transforma a vida daquela pessoa. Queridos, só Deus pode transformar a nossa vida. Só Deus pode transformar a sua vida. Então esse é o primeiro motivo de gratidão. Paulo enxergou esse povo crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. Ele estava feliz por isso. Mas o segundo ponto é amor por todos os santos. É a segunda evidência de alguém de fato alcançado pela graça de Deus. Ele diz, lá no texto que nós estamos lendo: ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda a parte. Fé vertical. Fé é aquilo que nos conecta com Deus através de Jesus Cristo e que transforma a nossa relação, que antes era uma relação distante de Deus. E amor é esse aspecto horizontal. É o que nós podemos perceber na vida dos cristãos verdadeiros. A fé, ela vai produzir frutos. E um desses frutos é o amor. Eu quero que os irmãos leiam comigo. E esse vai ser o último ponto do sermão. Nós vamos continuar semana que vem. Sobre a importância de uma fé ligada, evidenciada pelo amor. Olha comigo Colossenses capítulo 1, que é uma carta espelho, uma carta muito próxima da carta de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Olha o que Paulo diz também na sua oração, a partir do versículo 3, mas é no versículo 4 que nós vamos ver isso. Colossenses capítulo 1, verso 3: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo também está orando por aquela igreja está na mente de Paulo, aqueles irmãos estão em suas orações. E ele diz: pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Uma outra igreja em uma outra cidade, e Paulo também reconhece essa evidência: fé e amor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Você pode caminhar para frente aí na sua Bíblia. Capítulo 1, verso 3. Paulo vai repetir a mesma coisa a partir do versículo 2, mas a ênfase no versículo 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de Deus e Pai, do nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, fidelidade a Deus e amor. Vai para João, 1 João, desculpa, carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, vai lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 4. Vai a Apocalipse e volta. Você vai achar João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versos 11 e 12. Primeira carta de João, capítulo 4, versos 11 e 12. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas
se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Como alguém vai ver Deus, reconhecer que Deus existe, quando os cristãos amam uns aos outros? É por isso que Paulo está grato, por isso que ele repete isso em suas cartas. E João não inventou isso, Paulo também não inventou isso. Com quem eles aprenderam? Com Jesus. Último texto, João capítulo 13. Olha o que Jesus disse aos discípulos, versículo 34. João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Diz assim: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Deus sempre pediu para amar. Não é uma novidade que Deus chama o seu povo a amar. O povo da antiga aliança foi chamado a amar também. Mas aqui Jesus fala: eu dou um novo mandamento para vocês: amem uns aos outros como eu amei vocês. Qual é o padrão do amor de Jesus? O padrão do amor de Jesus é um amor sacrificial. É um amor que não busca nada em troca. É um amor que se entrega pelos seus. É isso que Jesus fez por você. É isso que Jesus fez por mim. Por aqueles discípulos que só pisavam na bola. Você já leu os evangelhos e você percebe que os discípulos não são heróis. O herói é Jesus Cristo. Porque os discípulos caminham com Jesus, mas estão sempre dando testado. Eles escutam Jesus ensinar uma coisa e eles entendem outra. Jesus prepara eles: olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, vai acontecer isso. Não vai, não pode. O líder dos discípulos: não, Senhor, não fala isso. E Jesus fala: sai para lá, diabo. Você não entendeu que esse é o meu propósito? Eu vim para morrer e dar a vida em resgate de muitos. O padrão do amor cristão é o padrão do amor de Deus por nós. Jesus certa vez foi perguntado qual era o maior mandamento, e ele resumiu a lei em 2 mandamentos: ame a Deus acima de tudo, com tudo que você tem, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, irmãos, a prova, a evidência de que uma pessoa de fato é um discípulo de Jesus é se ela está sendo exercitada no amor pelos santos, no amor pelos irmãos. Isso é fácil? Não é fácil. Gente é difícil, e crente também é. Crente é gente, né? Não vamos pensar que crente não é gente. Todo ser humano tem as suas dificuldades, tem os seus dilemas, luta com pecados. Mas o chamado nosso e a expressão de oração, de gratidão de Paulo, mostra que aqueles irmãos estavam vivendo isso, o amor uns pelos outros. E não era um amor seletivo. Eu só amo o meu grupinho, eu só amo o pessoal aqui da Igreja Batista da Barra Funda. Os outros crentes, não quero nem saber. Lembrem que a carta aos Efésios é uma carta que era circular. Ela deveria ser lida na igreja de Éfeso, mas também nas outras igrejas daquela região. Provavelmente, quando Paulo escreveu essa carta, ela era uma carta destinada a várias igrejas. E aí ela foi sendo copiada,
E como Éfeso era uma cidade importante, alguém colocou lá a Éfeso. Tem alguns comentaristas que explicam da seguinte maneira: como era uma carta circular, Paulo escreveu aos irmãos em, aí deixava um espaço. Aí quando ia para Éfeso, Éfeso. Quando ia para Laodiceia, Laodiceia. Quando ia para Hierápolis, alguns entendem assim. Mas a cópia que foi preservada e que deu origem ao nosso texto bíblico é a que tem aos irmãos em Éfeso. Mas aqueles irmãos em Éfeso estavam numa grande região de várias igrejas. E Paulo fala: vocês amam uns aos outros. Irmãos, como isso é importante num tempo que a gente vive? Num tempo de sectarismo religioso, separação religiosa. Igrejas que pensam assim: nós somos a última bolachinha do pacote. Somos a última Coca-Cola do deserto. Deus só ama a gente. Nós somos a única igreja. E aí por isso não quero contato com ninguém, tenho dificuldade com aquele irmão que pensa diferente. Aqui Paulo fala que eles amavam todos os santos. Não é um amor seletivo. Não é um amor por apenas aqueles que pensam igual a você. Você sabia que na igreja você vai ter essa dificuldade? Às vezes você vai pensar de um jeito, o irmão vai pensar de outro. E qual deve ser o nosso norte? Aquilo que resolve as questões? O amor uns pelos outros. Hoje em dia, se o pastor ou se o irmão pensa teologicamente diferente, já é razão para pancada. Esse aí é um herege. Esse aí não vai para o céu. Não. Nós temos que amar os santos de Deus. Eu fiz uma frasezinha assim, que é a seguinte: a igreja não é o ajuntamento dos uns. Então, eu, você, um monte de uns aqui. Não, é a comunidade do nós. Nós precisamos aprender a pensar coletivamente. O amor cristão nos leva a considerar o outro e ajudar o outro em suas dificuldades. Então Paulo começa essa carta e ele é grato a Deus. E ele não agradece. E eu caminho para o final. Por estrutura. Ele não fala: nossa, que legal que a igreja de vocês aí está pintada. Que legal que vocês aumentaram o templo. Que legal que agora o pastor tem um carro. Legal que os irmãos agora ganham bem. Cadeira nova, ar-condicionado. Não. Ele não ora agradecendo por recursos. Obrigado porque vocês mandaram uma oferta gorda aqui. Não ora por isso. Nem por números. Nossa, como a igreja está cheia, a igreja de vocês. Fiquei feliz, hein? Ele ora porque ele percebe, ele escuta evidências de um testemunho de crentes que realmente têm fé em Jesus e que amam uns aos outros. Pelo que orar quando nós pensamos na igreja? Acho que nós podemos aprender com Paulo e agradecer. Perceber a graça de Deus no nosso meio. Cada um de nós aqui, apesar de suas falhas, seus pecados, nós podemos perceber o quanto Deus tem agido em você. Senão você não estava aqui. Você não estaria aqui se Deus não estivesse agindo no seu coração. E perceber e desenvolver esse amor cristão. Pessoas que foram transformadas por Jesus Cristo, elas amam como Deus ama. Amam porque foram objetos do amor de Deus primeiro. Estão aprendendo a amar como Cristo amou. Essa semana, quando você lembrar dos seus irmãos aqui na igreja, lembrar de mim, agradeça a Deus, porque Deus está agindo nas nossas vidas. E peça também, como uma aplicação disso que nós vimos, para que Deus gere cada vez mais fé
nos irmãos, mais amor em nós. Que essa experiência com Deus possa ser mais profunda. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado. Nós, através dessa palavra, somos encorajados, assim como Paulo, a olhar para a Tua obra na vida dos nossos irmãos e agradecer. E perceber a Tua graça operando em cada um. Perceber, ó Pai, como o Senhor tem transformado a vida dos nossos irmãos, nos tirando das trevas, nos tirando do pecado e nos conduzindo nesse caminho de graça, de amor, de bondade. Obrigado, Senhor, porque nesse ambiente, nessa família da fé, nesse ambiente da graça e do amor, nós somos exercitados a amar como o Senhor nos amou, a considerar uns aos outros, a se preocupar em trabalhar para o bem do outro, demonstrando assim uma fé operosa, uma fé prática, que é evidenciada pelo amor pelos santos. Obrigado, Senhor, por essa palavra nesta manhã, esse encorajamento para todos nós aqui, e ajuda-nos a orar confiantes no Teu poder, que já atua em nós, e em todos os Teus filhos, em todos os lugares, todas as igrejas que invocam sinceramente o Teu nome. Ajuda-nos a cumprir e a viver no amor de Cristo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.